Vamos lá, estamos aqui no mais um episódio do podcast Vivendo e hoje com a Priscila aqui, uma querida paciente. E o nosso objetivo em trazer as pacientes, como eu estava até falando para a Pri antes, né, da gente entrar no ar, é a gente mostrar a visão de vocês. Sim. Mostrar a experiência que vocês tiveram, que vocês têm, né, na vida com a endometriose, desde o diagnóstico, desde o tratamento, como foi, como não foi. Então, é uma coisa leve. Não é um interrogatório, não é uma consulta médica, é um bate-papo. Estamos aqui para a gente bater papo, a gente aprender com vocês também, porque para a gente é fundamental a gente tentar entender cada vez mais como que é o processo na cabeça de vocês, a vivência de vocês. Então, Pri, se apresente, as pessoas não te conhecem. Sorte a delas que vão conhecer agora. E a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Obrigada, Patrick. Sou a Priscila. Já tô com o Patrick tem o quê? Uns 5 anos? Acho que isso. Mais ou menos isso, né? Que bom que eu encontrei você. Eu acredito que eu tenha tido endometriose, assim, desde menina. Mas não fui corretamente diagnosticada, porque desde adolescente, que começou meu ciclo menstrual, eu sentia muita cólica na escola, pessoas, né, ligando pra minha mãe pra pedir pra ir retirar, buscar na escola, porque eu não tava legal. Você chegou a ter momentos assim? Cheguei que na ligavam escola pra casa pedindo pra te buscar? Pra me buscar na escola, porque eu tava com muita cólica, que eu não tava muito legal. E isso persistiu, né, porque eu tava na faculdade, de eu ir à noite pra faculdade, aí não me ficar bem, ir embora da aula mais cedo. E só que eu sempre, né, nunca, assim, negligenciei essa parte médica. Sempre fui aquela pessoa que ia no médico, né, quando eu era mais nova, uma vez por ano ali na parte da pediatra. Depois, quando você começa a virar adolescente, a cada 6 meses. Então, eu questionava, falando que eu tava com cólica. E tinha os outros efeitos da adolescência, né, espinha e tudo mais que vinha. E daí sempre me falavam assim, não, isso daí é porque você começou o ciclo menstrual agora. Ou o que eu ouvia muito isso é assim mesmo, é só tomar um remedinho que isso melhora, com o tempo vai melhorando mais, você é sensível à dor e depois você vai, como é que eu vou dizer assim, controlar melhor essa sensação de dor, né, que você não sentia antes, é uma novidade pra você como mulher o ciclo menstrual. Então, você meio que aprende desde nova, mesmo indo no médico que cuida da saúde da mulher, que se você tá com dor, você toma um remedinho, ou que aquilo às vezes é normal, porque você tá entrando num processo de conhecimento do seu corpo, se adaptando àquelas fases que você nunca teve. Então você meio que, você não conhece, não fez medicina, você não conhece essas coisas, então você fala, pô, então acho que deve ser assim. E inclusive a minha mãe também sofria muito com cólica, e aí ela falava que pra ela sempre foi assim. Sempre era assim. Então, quando eu me questionava, não só pro médico, ou quando eu falava pra minha mãe falava, eu também sofria muito com isso. Tem que tomar um remédio. Então, eu passei boa parte, até os meus 21 anos, sempre tomando um remédio de cólica. Depois foi aumentando pra 2. Às vezes até 3, quando eu tava com muita cólica. Evitava de ir os primeiros dias pra escola, quando eu tava com muita cólica. E porque não era uma coisa agradável, eu sentia realmente muita cólica. Mas eu acredito que ali tava nascendo já a endometriose. Não, eu sei que você já me explicou mil e mil vezes que não tem uma história de como surge, por que surge. Mas na minha cabeça, por ter sentido desde adolescente, de menina, que entrei no ciclo menstrual, esse incômodo, eu tenho pra mim que alguma coisa lá de trás já vinha mostrando que eu precisava de um cuidado maior, um acompanhamento maior. Mas mesmo tendo, né, sempre, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter um plano de saúde. E sempre tive acompanhamento, como eu falei. Mas eu não tive um médico, assim, tão acolhedor. Que pudesse olhar e falar assim, não, Pri, além de um exame de sangue simples que sempre pedem, vamos fazer um ultrassom? Vamos fazer um outro exame? Vamos ver se é? Então, eu tratei muito tempo com pílula. Você trouxe um ponto, acho que é importantíssimo aqui. O quanto se normaliza as dores, né? O quanto
se traz a cultura de que é normal, sua mãe tinha, né? Exato. E você tem episódios aqui importantes, assim, a escola ligava para sua Sim. casa falando que você estava com dor. Eu tive, alguns meses atrás, um grande amigo meu, e ele não mora no Brasil, e eu fiz o parto das 2 filhas, né? Na época que eu fazia obstetrícia. E aí, uma das meninas já tá, nossa, a menina tá enorme. Assim, eu olho pra ela e falo, gente, ela tá enorme, ela virou uma mocinha, né? Eu pegava no colo, tá? Enfim, vai entregando a idade, né? E... mas também a barba branca também entrega, não tem jeito, né? Ai, meu Deus. E aí, ele falou, pá, fulana, ela tava na escola, ligaram da escola aqui nos Estados Unidos, porque ela tava com muita cólica. E assim, mas ninguém falou nada, o médico dela aqui não fala nada, tal. Você posta tanto sobre isso, você acha que pode ser? Eu achei animal, assim, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei triste e feliz, mas assim, eu fiquei triste, enfim, porque possivelmente ela tem alguma coisa que a gente vai precisar investigar, sem dúvida alguma. Certeza. Mas eu fiquei muito feliz de saber que não foi nem a mãe, foi o pai, que é um grande amigo meu, mas assim, por base naquilo que a gente tenta levar de informação. Ele viu que, putz, a minha filha pode ser que tenha alguma coisa. Sim. Né? Então a gente falou, a gente está no caminho certo, a gente está levando informação aonde precisa chegar. Tem muito mais do que precisa atingir, Sim. mas a gente está conseguindo mudar um pouquinho, né? Ainda uma pessoa já é muita coisa, né? Mas assim, talvez se quando você fosse adolescente, alguém tivesse falado para sua mãe, tivesse tido alguma campanha na escola para falar sobre isso, com certeza. né? Quem sabe você pudesse ter sido diagnosticada lá. Com certeza. Você não está errada. A gente não sabe a origem, né? Existem algumas teorias. Toda doença que tenha mais de uma teoria, nenhuma das teorias é a correta, né? Sim. Talvez seja uma fusão delas, enfim. A gente não tem a resposta ainda do porquê surge, mas muito provavelmente na adolescência você já tinha. Então, é uma coisa que a gente não vai saber porque eu não tive esse cuidado, esse olhar, essa atenção, sabe? Mas eu vejo, assim, que muitas pessoas com quem eu converso, que têm a minha idade, ou até agora por estar, né, estudando com pessoas mais jovens até do que eu, que tem muitas adolescentes ainda, e eu vejo que elas têm cólica, daí eu sempre tento falar, gente, olha, não tá com cólica, você foi no médico, o médico falou assim, não, toma um remédio, é assim. Se você não tá sentindo que é bem, se você tá achando que não é normal pra você, então continua buscando, entendeu? Porque eu vejo cada dia mais, assim, pessoas com as mesmas histórias que a minha, sabe? Só que eu não... E por isso que eu acho que o seu podcast também tem extrema relevância. Porque eu demorei muito pra descobrir alguém pra chegar até você pra fazer um diagnóstico correto. Só que se eu tivesse descobrido isso precocemente, talvez, né, prefiro pensar assim, que a endometriose não tivesse chegado num ponto tão forte, tão grande, a ponto de comprometer, por exemplo, a minha fertilidade. E agora, a gente que passa por isso, quando a gente vê, principalmente quando a gente gosta de alguém, a gente sente na obrigação de falar. E quando a gente tá mesmo também vendo outras mulheres e você vê que ela tá se queixando com dor, você vê adolescente falar, ai, não vou, hoje, amanhã eu não vou porque eu tô com cólica. Eu já olho, é como se passasse um filme na cabeça, sabe? E eu falo, ai, você já foi no médico? Você já viu se tá tudo certo? Ah, eu fui, tá tudo certo. Mas você fez ultrassom? Seu médico pede ultrassom? Porque agora eu já sei que não existe só um exame de sangue. Eu sei que pode ser feito vários outros tipos de exame pra comprovar se você tem endometriose, como que tá a sua endometriose, se ela tá muito avançada, se ela não tá, qual que é o melhor método que vai tirar essa dor, entendeu? Pra que não aconteça com essas pessoas que eu gosto e também nesse caso que esse podcast seu chegue em várias outras pessoas, para que não chegue na mesma situação, por exemplo, que a minha, de ficar um quadro por muito tempo com dor e você procurar alguém que não levou em consideração o que você fala. E enquanto isso, a doença, eu falo que parece um bichinho daquele come-come. Ela tá lá dentro e continua lá, o Pac-Man em você, sabe? Então, e aí, pra gente que tá numa idade, assim, acima dos 35, você
e se você tem o desejo de ser mãe, como era o meu caso, você tá numa fase que é muito importante você achar um diagnóstico correto, porque você não tem tanto tempo a perder. Porque já a questão de fertilidade, ela, para a mulher, em questão de corpo, de produção, reprodução, a gente tem ali uma qualidade diferente para poder avançar e ver. Então, quanto mais a gente deixa a endometriose avançar e não acha um profissional legal, ou a gente se acomoda com a resposta daquele médico, dizendo que é assim mesmo, toma tal remédio que passa, que não é bem assim. Então, isso compromete você lá na frente. E também tem a questão que eu acho que a gente tem que buscar. Tem, concordo. Mas, que nem eu tiro pelo meu caso, que, como eu falei, eu nunca fui omissa com a minha saúde. Eu sempre tive métodos e meios para ir atrás de fazer um bom exame, de ter um bom médico. Mas mesmo tendo esse caminho, eu vejo que, infelizmente, também nem todos os profissionais da área médica estão ou atento no que o paciente está querendo dizer, sabe? O quanto isso é importante, porque você precisa primeiro, eu acho que ouvir, que eu acho que é por isso que a gente deu tão certo junto com você como meu médico, porque você acolheu aquilo que eu tava falando, aquela dor que eu tava sentindo, e aí você foi investigar para chegar ao máximo, para tentar me ajudar, para tirar aquela coisa que tava muito ruim para mim. Mas eu vejo que não é uma rotina assim de todos os outros médicos. Parece que é uma coisa repetitiva, que eles ouvem todo dia. E então, parece que você aplica aquele mesmo remédio, aquele mesmo método para todas. E eu acho que tinha que ser diferente. Eu acho que o indivíduo, ele é diferente, né? Então tem que ser individualizado. Não é um copia e cola. A gente... Sem dúvida alguma que existem protocolos. Sem dúvida alguma que existe uma rotina do que deve ser feito. Mas a individualização é a chave de tudo, né? Então, assim, você falou uma coisa e é uma coisa que eu tento fazer de verdade. Pode ser que tenha vezes que eu faça melhor, tenha vezes que eu faça pior, afinal somos humanos, podemos errar. E temos dias melhores e piores também, né? A gente pode estar estressado, cansado. Mas uma coisa que eu já falei algumas vezes nas redes sociais, o principal diagnóstico da endometriose, ele se faz quando a gente está disposto a ouvir a paciente, né? As pessoas pensam muito na ressonância, no ultrassom com preparo intestinal, tal. Sem dúvida nenhuma que tem um papel fundamental. É muito importante. A gente precisa falar sobre isso. A gente tem uma acurácia cada vez melhor. A gente tem profissionais muito bons hoje. Mas a gente não pode esquecer de maneira nenhuma a medicina básica, aquilo que a gente aprende nos primeiros anos da faculdade. Porque a medicina básica, eu vou ter a dor e a POC é o Chuí. Exato. Né? Eu posso ter na periferia, eu posso ter no meio da floresta amazônica, no meio do Pantanal, numa UBS que tenha por lá. E eu não vou ter esses exames mega diferenciados na unidade básica de saúde, na atenção primária. Então a medicina básica, ele vai estar em todos os lugares. E a medicina básica é o mais importante num centro terciário, né? Por exemplo, quando a gente fala, a gente normalmente divide em atenção primária, secundária e terciária, né? A gente fala muito isso no SUS, mas isso serve também na rede privada. Então, por exemplo, a minha clínica hoje é uma atenção terciária. Por quê? Porque a gente lida com doenças muito complexas. Mas a medicina básica é o principal ainda numa atenção terciária. Porque se na atenção terciária, né, num hospital de alta complexidade, tem números, não vou, né, mas no SUS, por exemplo, eu acho que o hospital de mais alta complexidade que tem no SUS é o Hospital das Clínicas, seja o complexo inteiro, né? Se no Hospital das Clínicas a gente não for ouvir a paciente, e a gente só for pedir exame, a gente vai comer muita bola. Né? A gente vai comer muita bola. Então, a gente precisa ouvir, a gente tem que estar... E não é assim, deixar você falar e acabou. Não, é estar disposto a ouvir. Né? Prestar atenção nas queixas e realmente raciocinar a partir disso. E aí só a partir daí eu vou pedir o exame X, Y ou Z. Né? Então, eu acho que isso falta muito, infelizmente, na atenção na primária, na secundária e na terciária. É ter profissionais que queiram ouvir o paciente. Né? Para poder ouvir as peculiaridades, as individualidades, e aí sim a gente traçar uma linha de investigação e de tratamento. Né? Acho que isso é fundamental. E uma coisa que você levantou algumas vezes aqui do podcast, atingir aqui, né?
é o que a gente fala muito, né? Tem até a hashtag Endometriosis Awareness, né? Que é a conscientização, né? Sim. Quando a gente vê muito no Março Amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose, ou nas datas, seja na data nacional, na data internacional de luta e combate, mas a gente pouquíssimo ouve falar no resto do ano, né? Então, sim, é importante a gente ter um dia, uma data, sim, é importante ter um mês de combate, que vai incentivar mais campanhas, mas é importante a gente falar o tempo inteiro, Sim. porque não é uma doença rara, é uma Não doença é. muito frequente. Sim. Né? É muito frequente, são muitas mulheres que são acometidas. Então, a ideia do podcast é justamente isso. Não é só no Março Amarelo, não é só no 7 de maio, que é o Dia Internacional, não é só no Dia Nacional, que é o 14 de março, é o tempo inteiro, né? A gente falar sobre isso. Então, você está no carro, no trânsito, poder um homem ouvir, seja no transporte público ou no seu próprio carro, você ouvir um podcast falando sobre isso, né? Poxa, Sim. será que a minha esposa tem minha isso? filha, Será que minha filha minha tem irmã isso? sofre, Né? né? Exato. E aí que nem o meu amigo me mandou uma mensagem, pá, será que a minha filha tá com alguma coisa? Vários Poxa, olhares atentos, né? né? Não é uma só, né? E aí com isso a gente consegue fazer um diagnóstico mais Sim. precoce. Eu não preciso que um colega de uma UBS de periferia, uma UBS mais afastada, ou mesmo da atenção privada, saiba exatamente o que fazer. Sim. Eu não preciso disso. Mas eu preciso que ele desconfie. Né? Seja a professora da escola. Olha, eu estou com a sua filha aqui, a Priscila, ela está morrendo de cólica. Vocês já conversaram com o ginecologista ou com o pediatra sobre a possibilidade dela ter endometriose? Pois é. Né? Se partisse isso da coordenadora da escola, cara... É, um projeto até na escola, né? Um projeto que A gente... as professoras possam ficar atentas nas alunas, né? Que estão se queixando, já reporta a mãe, que já fica atenta ali com o olhar médico. É uma cooperação, né? É uma coisa que a Conjunto. gente já tentou desenhar, que é o Vivendo nas Escolas. Uhum. Né? É a gente fazer palestra dentro das escolas para tentar levar sobre isso. E confesso que eu fiquei, talvez com receio, talvez seja errado esse receio ou não, mas como seria a aceitação dos adolescentes? Seja porque o adolescente adora julgar o outro, adora brincar com o outro, né? Seja porque seria um homem, né, no caso do Vivendo, acabaria sendo um homem indo falar sobre uma doença feminina. Será que não seria melhor uma mulher ir falar para as adolescentes se sentirem mais à vontade? Mas sem dúvida nenhuma que eu adoraria ter algo do tipo, algo assim, entendeu? né? Que, tipo, vou vivendo nas escolas, eu vou no colégio X, Y, Z, falar sobre isso. E esse é ótimo, porque também você já pegaria ali no começo, né? Exato. Uma observação. E aí é o que você falou, na verdade. A endometriose, ela precisa ser individualizada, mas... E eu tenho pra mim, assim, que quanto antes você descobre, melhores resultados você vai ter no tratamento. Sem né? dúvida. Que quem te acompanha e vê você explicar sobre essa doença, sabe que existem vários graus, se é assim que eu posso chamar, mas várias formas que ela acomete. Para uma pessoa vai ser um tratamento cirúrgico, para outra, às vezes medicamentosa, alimentar, exercício físico, que vão diminuir ali a que a pessoa sente. Mas se você já descobre isso na escola, puxa, você já vai evitar de chegar em situações mais sérias. E... Como é que eu vou dizer? Você não deixa passar despercebido, né? Sim. Porque, na verdade, eu vejo, assim, pelo que eu tenho a sensação, é que sempre existiu. Tava lá há muito tempo, mas você não ouvia falar de endometriose. Você fala sobre cólica, sobre ciclo menstrual, pensando assim, quando eu era mais nova, né, adolescente, na época da minha mãe, você não ouvia o termo endometriose. Mas eu acho que só quem é médico já sabia que isso existia, mas não tinha um diagnóstico. Mesmo na formação médica, passava muito negligenciado. Né, eu lembro no começo da faculdade, falava-se muito sobre cólica e tal,
investigar causas de cólica, ok. Investigar se a família tinha cólica, ok. Mas não falava, olha, muito provavelmente a principal doença que causa cólica é a endometriose. A gente sabe que tem várias outras coisas. Exato. Mas vamos descartar, então, uma coisa que é mais séria e ficar com as menores? Porque a mais Sim. séria pode te levar a outras consequências, como foi o meu caso, né? Então, se você conseguir fazer essa abordagem nas escolas, com os adolescentes, para as mães, para os pais, eu acho que a figura masculina na escola, não, eu acho que deveria ser bem vista também. Eu acho que depende muito do jeito que a professora vai também passar isso para os alunos, porque a gente não pode também associar que só adolescente fique mais confortável com a figura feminina. A gente precisa dizer que a saúde ela não tem lado de sexo, né? De Sim. masculino e feminino. A pessoa tá ali para tratar a sua doença. Então, ela tá ali para te ajudar. Não importa se é homem ou se é mulher, ela tá ali para te alertar, para você conhecer o seu corpo e você ver que você não tá bem, ou você, depois que você percebeu que você não tá bem, e começou a colocar em prática o que você sentiu de melhor, e você falar, realmente, tinha alguma coisa, e olha, eu melhorei, porque eu mudei a coisa, mudei de comer algo, mudei de fazer tal coisa, e já me sinto melhor em comparação a como eu tava antes. Sim. Então, chegar a essas medidas, assim, eu acho que ajudariam muito, né? Quanto mais pessoas falam sobre isso, né, melhor. Né? Sim. Eu sempre faço um paralelo, eu gosto de fazer o paralelo da endometriose com o diabetes, né? Existem vários estudos que comparam de gasto, de frequência e tal, mas assim, se eu falo diabetes, qualquer pessoa sabe o que é. Exato. Usa o termo que quiser, mas sabe o que é. Então, independente do grau de escolaridade, é isso que a gente precisa ter em relação à endometriose. A gente não precisa ter especialista em toda a esquina, né? Até porque não conseguimos ter clínicas em toda esquina, mas enfim, a gente precisa que todo médico, um psiquiatra, um cardiologista, um fisiatra, um ortopedista, saiba, já tenha ouvido falar, putz, minha filha tem endometriose, minha filha tem cólica, minha paciente tem cólica. A principal causa de cólica é a endometriose. É isso, é só isso. Vamos descartar? Né? Então, vamos descartar que não seja ela, vamos ver o que é. Vamos conversar, olha, né, conversa com o ginecologista, conversa com o pediatra, conversa com o clínico geral. Vocês já pensaram nisso? Porque essa paciente tem muita cólica, né? Então, quanto mais... Às vezes a gente esquece, né? Então, quanto mais pessoas vão falando sobre o tema, tem outras doenças que eu não lido também que eu esqueço. Então, assim, se é falado bastante, está sempre na nossa cabeça, está sempre na nossa memória. Né? Então, eu acho que isso que é a importância, né, do se falar muito, de levar informação, seja no colégio, seja no podcast, seja numa campanha, num evento, enfim. Eu acho que isso é de fundamental importância. Mas, Pri, eu quero tentar trazer aquilo que você sempre se sente confortável a falar. Sim. Um pouquinho da sua história. Tá. Mesmo. Então, assim, estávamos no colégio, tinha cólica. Sua mãe falou que tinha cólica também. Você começou a tratar / mascarar sua doença com anticoncepcional. Exato. Mas nunca investigou, né? Não. Como que foi? E aí, assim, até a primeira vez que teve uma suspeita de endometriose. Sim. Como que foi isso? Foi de uma forma... Eu descobri da pior maneira possível, na verdade. Porque, então, assim, eu sempre tomei, desde adolescente, anticoncepcional. E houve um tempo que eu tomava um anticoncepcional, mas acho que talvez era um anticoncepcional mais fraco, eu não sei especificar exatamente o que aconteceu, mas eu estava tomando remédio anticoncepcional. E eu estava até, inclusive, numa viagem de trabalho, e durante a viagem de trabalho eu comecei a perceber, né, mas na verdade, anterior a isso, meu corpo já dava sinais, mas eu não sabia. Então, além da cólica, eu comecei a ficar com muito intestino preso, muito ressecada. Eu sentia dores para sentar, entendeu? Eu também tinha dores, às vezes, na relação sexual. Então, assim, meu corpo dava sinais que não tinha coisa legal, assim, acontecendo comigo. Mas eu não sabia, nunca um médico tinha conversado comigo para falar, olha, endometriose tem esse sintoma, também, né, intestino, se não tá muito legal, vamos ver o que é, se é só alimentação mesmo. Então, tinha várias coisas ali acontecendo. Só que eu me acostumei a sentir a dor, eu acho. Eu me acostumei, que é muito errado.
eu me acostumei a sentir a dor, eu acostumei a ter... A saber que próximo do meu ciclo menstrual eu ia ficar muito ressecada, que próximo do ciclo menstrual eu ia ficar com muita cólica. E aí eu estava numa viagem de trabalho, e nessa viagem de trabalho eu percebi, porque estava no final do meu ciclo, que eu tava com muita dor para evacuar. Começou assim, eu tava com dor para evacuar. E, sim, e aí eu tentava ir no banheiro, não conseguia. E falei, bom, ainda tem... Era 5 dias, né, de viagem. Falei, daqui a pouco eu tô no Brasil de volta, né? Daí vai dar tudo certo. E aí eu vejo. E, graças a Deus, Deus protege a gente também, né? Tem tudo isso. Quando eu desembarquei da viagem, meu noivo na época, que hoje é meu marido, foi me buscar. Aí ele me buscou e a gente, né, passou a noite junto. E eu falei pra ele até, falei, eu não tô me sentindo muito bem. Da noite que eu cheguei de viagem pro dia seguinte, eu fui muitas vezes ao banheiro com muita dor, o intestino soltou muito, assim. Só que depois que o meu intestino soltou, eu sentia dores como se eu tivesse, sei lá, tomado um laxante, que você toma e solta o teu intestino, mas depois passa. Só que aquilo não passava. Eu sentia o tempo inteiro que alguém tava me dando um nó, me torcendo. Aí geralmente, eu nunca falo que eu quero ir no médico, pro hospital, digamos assim, né? Quando eu falo que eu quero ir no hospital, meu marido fala assim, ai meu Deus. E aí nesse dia eu lembro que eu acordei ele de madrugada e falei, amor, eu não tô bem, eu preciso ir no hospital, porque eu não tô legal. E aí, só que foi muito rápida a evolução. Foi assim, deu falar que eu não tava bem, foram, sei lá, umas 5 horas e foi cada vez mais piorando. Aí eu fui no primeiro hospital, na região de Santo André, um hospital também particular. Cheguei lá, vomitando, passando mal, e falei, eu tô com muita dor, não sei o que é, achei que eu tinha comido alguma coisa mal, né? E aí ela olhou minha pressão, tava boa, e falou assim, não, você vai passar pelo médico, né, aquele triagem. E eu fiquei lá mais ou menos uns 40 minutos, sentindo dor. Aí eu virei pra ele e falei, eu não tô aguentando de dor. Falei, vamos pra outro hospital, pelo amor de Deus, vamos pra outro hospital. Aí eu saí, fui pro hospital, né, Beneficência de São Caetano. E cheguei lá, só que aí eu cheguei numa situação pior do que eu já estava. Porque eu acordei de madrugada com dor, fui pro hospital, aí lá me mandaram esperar, eu fiquei 40 minutos esperando, aí eu falei, vamos embora, vamos pra outro. Cheguei muito mal, pegaram a cadeira, me levaram pra dentro. Aí o médico, na hora que chegou, ele falou assim, nossa, você não tá bem, a sua barriga tá estendida, não tá legal, a gente vai ter que internar você pra ver o que tá acontecendo. Assim, olhando, não dá pra saber. Mas assim que eu cheguei no hospital, eu passei já pra esse médico, que era muito, muito, muito bacana. E ele me internou, só que aí, automaticamente quando me internou, já entrou com medicação pra dor. Então, diminuiu. Só que acabava o remédio, a dor voltava. E aí, fiquei. Foram 10 dias, mais ou menos, de tratamento medicamentoso que eu fiquei internada. Desses 10 dias, eles tinham a intenção de que minha barriga tinha estendido, ficou bem inchada. E eles achavam que podia ser alguma coisa, então eu não fui direto pro centro cirúrgico. Eles primeiro tentaram tratar medicamentosamente o meu quadro, pra ver o que era. E no raio-x, ultrassom que eu fiz no hospital, não dava pra ver o que tava acontecendo, não visualizava o que era. Mas também não fiz nada relacionado a contraste, me lembro muito bem que não foi isso, mesmo no hospital eu não fiz isso. Foi raio-x, foi ultrassom, mas não foi assim um método tão específico, né? Aí eu encontrei um médico muito bom, assim, no hospital, só que ele é um médico que era oncologista. E ele tava ali, digamos, eu não sei como funciona essa rotina de médico, mas ele tava ali, aquela noite era o plantão dele. Uhum. E aí ele olhou e falou assim, Priscila, é o seguinte, ele era um médico que lembrou até um pouquinho do Dr. Vitor. Ele olhou pra mim e falou assim, olha, você já tá aqui, já tem 10 dias, eu já falei com o grupo médico que eu não tô de acordo com esse jeito meio medicamentoso, eu acho que seu processo não tá legal, não tá evoluindo, e eu tenho que te levar pro centro cirúrgico. Aí eu fiz aquela cara de tipo, né, meu Deus, o que será, né? Aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que lá a gente primeiro vai fazer uma vídeo, vai ver o que tá acontecendo, e do que acontecer, vamos tentar tratar o melhor possível. Mas a gente tem que ir porque já passou 10 dias aí, não melhorou, vamos pro centro cirúrgico. Fui pro centro cirúrgico,
Deus colocou ele também na minha vida de uma forma muito boa, porque ele era o médico daquele hospital para aquela noite, tudo, né? Ele era do grupo médico, pelo que eu entendo, mas naquela noite foi ele que tomou a decisão de me operar. E aí, quando ele me operou, eu lembro que ele tirou uma parte do meu intestino, né? Foi isso que aconteceu, então foi dessa maneira que eu descobri a endometriose, passando por uma cirurgia, tendo que tirar uma parte do intestino. E só que quando tirou, ele falou assim, olha, não sei dizer o que aconteceu. Porque ele não era ele era um médico excelente cirurgião ali, mas ele não era um especialista nem de intestino, nem de endometriose, né, ginecológico. E ele virou pra mim e falou assim, né, depois, e ainda falou pra minha família, que tava também no dia do centro cirúrgico, falou assim, o intestino dela deu um nó. Ele colou, o intestino dela colou e fez um nó. E isso já tava ficando, tipo, necrosado. Desse período que eu senti dor, que foram esses dias que eu senti que tava na viagem estranho, e depois na hora que deu mesmo a dor é porque tinha dado uma aderência, então fechou ali a parte do intestino, né, total. E aí, conforme ele deu esse nó, então acho que isso me causou muita dor, e por isso que eu sentia muita dor. E aí, ele falou assim, eu tirei, mandei pra biópsia, né? Não sei se é isso que uma análise, uma biópsia, para ver o que é. Existia um conteúdo ao redor disso, mas eu prefiro que saia o resultado para falar. Depois eu ainda fiquei mais ou menos uns 8 a uns 12 dias no hospital. No total, eu me lembro que eu fiquei 23 dias no hospital. Aí desses Você gosta de internações longas, né? Não, a gente gosto. Vai chegar nisso daqui a pouco. Não gosto. Mas é por isso que eu falo, né? A negligência lá atrás, de quando eu era menina Então, na escola. Era isso que eu ia tomando levantar. anticoncepcional, mascarando isso, entendeu? Me levou a descobrir da pior maneira. Porque assim, é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? O pior momento de diagnosticar ou de operar uma endometriose é numa cirurgia de urgência, né? Isso. Então, você descobriu da pior maneira, sem dúvida alguma. Sim. Mas eu quero fazer um delta aqui. Quantos anos você tinha nessa cirurgia? Eu tava há 7 meses do meu casamento. Eu casei com 26. Tava com 26 anos. Então, a gente fala em no mínimo 10 anos. Sim. Né? Da época da escola. Eu entrei no meu ciclo menstrual com 13 para 14 anos. Então, 12 anos aí, 12, 13 anos. Olha quanto tempo, né? Vai até mais do que o que a gente fala. Tem um trabalho muito famoso brasileiro que fala sobre a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico, que fala sobre 7 anos, né? E eu falo que tem um viés muito grande nesse trabalho porque ele foi feito em centros de referência. Né? Então, universidades de referência. A gente pega a medicina, não só a pública, mas a privada também, de um modo geral, muito provavelmente é mais do que isso. Eu estou aqui um caso na minha frente que demorou 12 anos para ter um diagnóstico entre o início e os sintomas. Exato. E assim, e talvez o tratamento até numa adolescente seja a prescrição de anticoncepcional. Mas se a gente fizer um diagnóstico adequado e ir acompanhando, existem métodos, ela é virgem, tá bom, faz ressonância, né? Enfim, e a gente for acompanhando, a gente consegue decidir se está fazendo efeito ou não aquele tratamento, né? E talvez a gente tivesse feito uma abordagem cirúrgica mais precoce num estágio não tão grave quanto ocorreu com você. Sim, exato. E pra mim, assim, claramente, o anticoncepcional por todo o tempo, desde que eu era menina e sentia dor e falavam que a solução era um anticoncepcional, era um remedinho de dor, ele só mascarou e levou eu chegar nesse ponto de ter que tirar um pedacinho ali do intestino. Aí, quando saiu essa biópsia, deu que era endometriose, né? E aí, na minha família, também tinha uma pessoa que tinha endometriose, que tratava com uma pessoa que era um médico profissional também, né, digamos assim, que cuidava de endometriose, mas talvez um método antigo, eu prefiro pensar assim. E o que acontece, né, isso que eu falo, às vezes por ter alguém que a gente, da família que tem, a gente acaba indo nas indicações ali próximas também, e nem sempre é a melhor. Ainda é a maneira mais comum de procura de um médico. Sim. É a indicação de um familiar ou de um amigo. Exato. Muito mais, assim, as redes sociais têm tido um papel maior, mas assim, ainda o boca a boca é a principal fonte de indicação de médicos, né? E na maior parte das vezes dá certo.
Porque Dá, as pessoas tiveram boas experiências, elas não vão indicar alguém que não foi bom. alguém que não tenha sido bom, né? Sim, mas não foi o meu caso. No meu caso, eu era uma pessoa que tratava endometriose na minha família, que ela também teve um problema pra engravidar, né? É, e eu vejo que o caso dela é muito próximo ao meu, assim. Só que, como eu comentei, né? A gente não é formado em medicina, a gente tem esse lado confortável de procurar pessoas próximas que tiveram algo parecido com o nosso e pegar recomendação. Que eu acho que não tá errado, realmente. É bom. É, mas eu me senti, eu acho que essa questão, pra mim, foi um pouquinho complicado, porque eu acabei ficando numa zona de conforto. Então, eu descobri com 26, né? E aí eu fui para esse médico que cuidava de endometriose. E quando eu cheguei lá, ele me disse bem assim: Priscila, o que você teve foi uma agulha no palheiro. E aí ele falou assim: porque é, você tem endometriose, mas olhando aqui o seu índice de um exame de sangue, que eu não sei se eu posso falar, mas ele olhou esse exame de sangue e falou assim: tá Você muito pode falar o que você quiser. baixinho. É o CA 125, ele olhou meu exame de sangue, que ele pediu o CA 125, e falou assim: tá muito baixinho. Se você tivesse uma endometriose muito forte, esse seu exame daria lá em cima. Então, assim, isso que você teve foi uma infelicidade, uma agulha no palheiro, foi exatamente isso que ele usou pra mim. E por ter essa pessoa da minha família que cuidava com ele, e ela já tinha também alcançado o objetivo de engravidar, eu falei, bom, ele é médico, né? Eu fui uma azarada. Falei, então tá bom. E continuei tomando anticoncepcional, que ele me recomendou. Porque eu não tinha intenção, embora eu já tava ali próxima pra casar, faltava 7 meses pra casar, minha intenção ali com meu esposo não era ter uma gravidez logo. Sim. Então a nossa ideia sempre foi pensar em ter filhos quando eu tivesse uns 33, por aí. Então o que aconteceu? Dos meus 26 aos meus 33, eu continuei tomando remédio e continuei mascarando exatamente o que aconteceu lá atrás. Mas eu tava com um médico que dizia que eu tinha endometriose, que era pouco o que eu tinha, que esse remédio ia melhorar. E eu não fiz mais nenhum outro tipo de exame que pudesse ver como eu estava. Sabe? Se aquela doença estava avançando, se ela estava estabilizada, se realmente aquele remédio era ideal para mim, se aqueles procedimentos de cirurgia tava bacana para saber, né? Os procedimentos que a gente faz para analisar a doença tava bacana para saber. Simplesmente era sempre exame de sangue e ultrassom abdominal, essas coisas assim. E aí, quando eu cheguei nos meus 33, aí eu e meu esposo queríamos engravidar. E aí, eu liguei pra ele e falei, ó, agora chegou o momento que eu quero engravidar. Aí ele falou assim, então tá, Pri, agora é o seguinte, então vamos cortar o anticoncepcional. Existe um tempo aí que, por você estar tomando anticoncepcional há muito tempo, que às vezes o seu organismo vai voltar a produzir, vai voltar a ficar pronto pra você poder ter uma gestação. Então vamos dar um tempo aí pro teu corpo, né? E aí foi. Então, primeiro mês ok, segundo mês ok. E aí quando foi no quarto mês eu comecei a sentir cólica. E cólica, e cólica. E nada de gravidez, nada. E aí eu ligava pra ele e falava, não, quanto a gravidez pode acontecer até em um ano. Em um ano você pode ficar grávida. Isso é esperado. Você toma muito tempo de anticoncepcional. Eu só vou então só interromper. Você levantou duas bolas aqui que eu acho que é só importante comentar antes da gente seguir adiante para não esquecer. Primeiro o CA125, né? O CA125 é um exame que não tem nem sensibilidade nem especificidade boa. Então, assim, ele foi abandonado já há muitos anos como método para fazer triagem de endometriose, tá? Então, esquece. Uhum. Segundo, em relação Pois é. a suspender anticoncepcional e retorno da fertilidade. Realmente, um casal normal, abaixo de 35 anos, a gente espera até um ano para engravidar, tá bom? O humano não é um bom reprodutor como um coelho, por exemplo. Sim. Então a gente espera e a gente, casais sem doença, a gente tem uma taxa de, após um ano de tentativa, em torno de 85% a 90% de sucesso para engravidar espontaneamente. Por isso que a gente espera um ano. Para abaixo de 35 anos. Acima de 35 anos, a gente espera 6 meses, porque o principal fator prognóstico é a idade. Mas, eu queria voltar à questão do tempo de uso de anticoncepcional e retorno à fertilidade.
não tem nada a ver. Tá? O anticoncepcional, ele não tem efeito cumulativo. Então, assim, tanto é que se você esquece 2 comprimidos, por exemplo, aquele ciclo já era. Sim. Você pode engravidar naquele ciclo. Então, se você esqueceu 2 comprimidos e você pode engravidar naquele ciclo, como que se eu suspendi o anticoncepcional, né, existe o tempo de retorno? Então, isso é um mito também que não existe. Sim. Então, a partir do momento que você suspendeu, já está contando, tá bom? Exato. Então, o seu corpo, ele volta a funcionar normalmente no mês seguinte, tá tudo Pois é. certo. Mas continua a sua história. E aí, quando eu tava acho que com 4 meses, então eu comecei a sentir cólica. E aí eu fui mês a mês reportando pra ele, né? No 5º mês eu falei, tô com cólica de novo. No 6º mês, cólica de novo. 7º mês. Só que eu falo assim que a gente tem que seguir muito o nosso instinto, o nosso coração. Eu senti no meu coração que não tava legal, sabe? Ele falava que tava tudo ok, que era normal, que era isso, aquilo. Mas eu senti que não tava muito legal. E aí, eu conversando com amigas que estavam engravidando e estavam em processo, que já tinham passado por um processo parecido, eu comentei com elas e peguei uma nova recomendação médica. E essa nova recomendação médica também, essa pessoa que tratou, ela teve trombofilia, também tinha tido caso de endometriose. E aí, quando eu cheguei nesse novo médico, eu falei pra ele, olha, eu tô aqui porque eu quero engravidar, eu quero ser mãe. E eu já estou há quase 8 meses que eu parei de tomar pílula, minha cólica tá aumentando. Aí, e tava cada vez mais, e eu falei pra ele, assim, olha, existem outros exames que você possa me indicar pra ver se tá tudo bem? Por que eu troquei desse meu primeiro médico pra esse segundo médico? Porque o primeiro, ele só insistia nesses mesmos exames. E eu falei, não é possível que não tem nada que vai descobrir por que essa cólica tá voltando. E eu fiquei um pouco, assim, quando aconteceu aquilo lá atrás, falei, cara, eu não posso deixar de novo ficar com cólica, né? Vai que acontece a mesma coisa. Então, eu fiquei com esse alerta já. Então, quando eu tava com 7, 8 meses disso, eu falei assim, deixa eu ver, conversar, né? Pra ver uma outra recomendação médica. E aí, Patrick, ele me indicou exames parecidos com o que você me indicou. Pra dizer os mesmos exames, assim, sabe? Então, também fiz a tomografia com contraste, preparo intestinal. E aí eu fiz em bons lugares também. Na hora que ele me mostrou, ele falou, Priscila, você tá com bastante foco aqui e tal. Mas aí ele falou assim, e o melhor jeito pra você conseguir alcançar a sua gravidez é a gente fazer uma cirurgia pra remover esses focos que você tá da endometriose, porque isso tá atrapalhando o seu processo de engravidar. Ele falou assim, você tá inflamada por dentro, não tá legal, e a gente tem que tirar isso. E aí eu falei, bom, ele me apresentou pela primeira vez durante toda a minha vida os exames que eu nunca tinha feito, sabe? Então ele me deu a segurança naquele momento ali que eu falei, nossa, existem exames para tratar isso, né? Porém, né, não houve uma abordagem bacana na cirurgia. Então, quando eu fui para o centro cirúrgico, eu fui novamente, então, para uma segunda vez de fazer cirurgia por conta da endometriose. Fui com a intenção de que haviam focos, que a gente precisava tirar aqueles focos para que eu pudesse engravidar. Daí, chegando lá, passei pelo processo da cirurgia. Quando eu acordei da cirurgia, meu marido olhou pra mim e falou, amor, tem uma coisa chata pra te contar. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, a gente teve que tirar um ovário seu. Aí eu falei, como assim, né? Acordei já aquela notícia, tipo, como assim? Ele falou assim, ele disse que tava marrom, tava preto, que era irrecuperável, entendeu? Então, ele falou assim que o melhor jeito era tirar e conservar o outro. E porque do jeito que estava, só ia me gerar mais doença. E que era melhor eu tirar outro. Aí ele falou assim, ele falou assim, conhecendo você bem, tipo assim, na hora que o médico te ligar, e na hora que ele vir aqui, você pergunta mais pra ele. Eu falei, tá bom. E fiquei chateada, assim, na hora, eu não esperava isso quando eu fui pra cirurgia, né? Mas a gente sabe que, lógico, a prioridade é a saúde, é não ter uma doença mais séria, pelo que me foi explicado, né? Que se eu não tirasse, isso poderia virar uma doença muito mais séria. E aí ele... Na ocasião, ele tinha te falado que a endometriose era só no ovário, tinha mais endometriose na pelve, ele mexeu só no ovário.
Ele disse que eu estava com a parede do útero cheia de endometriose. Mas ele não. Eu cheguei a citar que já tinha tido uma cirurgia, uma abordagem, que tinha comprometido o intestino todo. Só que ele não falou. Ele falou assim, na verdade, ele falou assim: não, o que a gente vai fazer é nessa parte do útero, é nessa parte aqui da parede do útero que você tá. Porque é onde eu tô vendo que tem endometriose é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma limpeza ali e vamos tirar isso aí. Então, quando eu acordei, ele falou que ele tinha feito uma limpeza dos focos de endometriose em mim. E ele precisou retirar o ovário porque tava todo marrom, soltando líquido que ele falou, né? Que era uma coisa que, se ele não tirasse, isso poderia gerar um problema maior, mais sério pra mim. E só que o que aconteceu? Eu não sei. Daquele momento em diante, eu comecei a sentir muita dor mesmo, assim. E aí eu falei, não vou deixar isso acontecer de novo, entendeu? Só que aí o que eu fiz? É engraçado, né? Parece até uma história muito doida de contar, né? Mas essa é a história, enfim. Aí eu fui no... A história real é É, assim. mas Não é porque combinado, parece né? surreal, né? Tudo que aconteceu. Parece que você errou em algum momento. E tudo que eu fiz foi sempre buscando uma ajuda, sabe? E mesmo buscando E o ajuda, mais mesmo importante, tendo um plano de eu quero te saúde, a interromper gente se aqui. sente mal, porque a gente acabou se sujeitando a um tratamento médico que parece que não foi efetivo. Eu quero te interromper justamente por isso. Tudo que você não pode fazer é achar que você fez algo errado. Né? Tentar se culpar por qualquer coisa. Sim. Você não teve nenhuma culpa. Você procurou ajuda Pois e é. acompanhamento desde o princípio. Então, tudo que não pode acontecer é isso. Tá bom? E a ideia de trazer casos reais é casos simples que foram um diagnóstico precoce, tratamento Sim. adequado, tudo, mas também trazer casos complexos que foram abordados outras vezes por outros colegas, que teve uma abordagem talvez não tão correta, e que foi uma cirurgia mais complexa. Acho que é importante a gente trazer vida como ela é. Não. Né? Essa é a ideia de vocês estarem aqui. Sim. E aí, eu lembro que eu tava com muita dor, eu fui várias vezes nele, meu marido me acompanhou. E eu falava, olha, eu quero engravidar, mas eu tô surreal de dor, isso aqui não tá legal, não tá bacana. E aí eu falei, não tá legal, eu não vou insistir nessa sensação de achar que não tá legal e vou ficar esperando, não. Eu resolvi agir. Porque só quem tá sofrendo com dor sabe a hora que parece que você já não tá suportando mais, sabe? Então eu cheguei naquele momento que eu falei, cara, eu não tô sentindo, não tô suportando mais. Eu cheguei no auge da minha dor de endometriose, mas muita dor mesmo. E aí, nesse ato de desespero de tentar descobrir o que estava acontecendo, eu falei, já sei, eu vou procurar o doutor que me tratou de emergência, porque ele era lá da minha cidade, né? E fui atrás dele, era um médico que era um oncologista, que não tinha nada a ver, assim. Mas eu falei, vou atrás dele e ver se ele pode me recomendar o que fazer, quem buscar, entendeu? O que me interna de novo. Eu já tava chegando nessa fase, tipo, me interna de novo, me abre de novo e descobre que eu tô com alguma coisa, porque não tá normal. E aí eu lembro que eu insisti com a secretária dele, falei, olha, eu não tô bem, ele me operou uma vez e tal. Eu falei, por favor, não importa a hora que for, eu fico esperando. Quem faltar, o encaixe que for preciso, eu vou. Aí fui, e fui de encaixe mesmo. Ele me atendeu. E aí eu falei, oi, né, tudo bem, doutor Marcel? Ele falou tudo. Eu falei, olha, você lembra de mim? Ele falou, lembro. Eu falei, então, aconteceu isso. Tô com uma dor super grande. E eu falei, eu tô desacreditada que alguém saiba tratar o que eu tenho. Porque tive 2 médicos que se julgavam muito bom para o que faziam, mas comigo não está dando certo. Eu falei, e eu preciso descobrir o que tá acontecendo. Aí eu falei pra ele, a questão é que eu queria engravidar, mas agora eu tô colocando a gravidez do lado, eu tô querendo só que alguém tire essa dor de mim. Tira essa dor de mim, pelo amor de Deus. Eu falei assim. Aí ele falou assim, ó, conheço uma pessoa, não de conversa, mas de cruzar corredores. E eu ouço falar muito bem dele. Então, acho que vale a pena você ir conversar. Se você não conseguir com ele, você volta aqui, a gente vai te internar e a gente vai te virar do avesso e vai descobrir o que tá acontecendo. Mas se você já achar alguém que é específico pra tentar te ajudar nisso, talvez seja mais rápido pro seu caso. E foi aí que eu cheguei no seu nome, encontrei você. E eu lembro que quando eu cheguei no seu consultório, eu cheguei bem, conversando numa boa, e depois eu caí em choros.
Eu caí em choros porque eu falei lembro. assim, nossa, eu não tô mais aguentando de dor. Eu falei, pelo amor de Deus, tira isso de mim, porque não tá legal. E contei tudo pra você. E aí você foi e falou assim, não, Pri, pra mim poder descobrir o que tá acontecendo com você, a gente tem que fazer os exames pra mim ver exatamente o que tá acontecendo, pra mim saber se seu caso é de cirurgia, pra mim saber qual é a abordagem certa que eu preciso fazer na cirurgia. E você me falou uma coisa também, falou assim, como que foi sua última cirurgia? Aí eu falei, eu não sei, o médico me falou isso. E aí você falou assim, mas ele não te entregou é, cópia de como foi o centro cirúrgico? Eu falei, não. Aí você me orientou a como conseguir, né, o vídeo dessa cirurgia, que pra você também era importante, para que você pudesse ver o que tinha sido feito, né, e dar continuidade. E aí eu fui atrás e fui muito rápido, porque das pessoas que você me passou que eu precisava fazer os exames, pessoas e os exames, então eu saí ligando com o máximo de urgência que eu podia, porque eu estava com muita dor. Então, e Deus, assim, sabe? Acho que sabe quando a gente tá com muita dor mesmo, sabe? Porque parece que tudo foi se abrindo, sabe? Então, tipo assim, consegui fazer os exames rapidamente, com as pessoas certas, consegui voltar com você, sei lá, num prazo, pelo menos acho que foi muito rápido, foi um mês, 20 dias, eu não lembro, mas com todos os exames certos. E aí você, enfim, abriu pra mim a minha história, né? Então, aí você abriu pra mim e falou, ó, Priscila, teu corpo tá assim, 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 você tá com um comprometimento aqui da endometriose, aqui da endometriose, aqui, o seu caso é de cirurgia. E aí eu lembro que eu falei pra você, olha, eu quero não ter mais dor, entendeu? E aí a gente levantou ainda a questão de que eu queria ser mãe. E você falou os riscos que isso poderia trazer, ainda mais porque eu já tinha tirado um ovário, né? E então eu lembro que você me falou que cada abordagem cirúrgica que a gente faz, isso pode vir a acabar, né, trazendo um resultado não tão positivo ali no processo de gravidez. E Porque aí você tinha você... endometriose ovariana, né? É, Então, você já tinha gerado um ovário. O outro ovário tinha endometriose ovariana e era um cisto grande. é, Então, qual que era o nosso principal receio, né? Era tirar a endometriose desse ovário e deixar um ovário que não fosse funcionante para você engravidar, né? Que era o seu principal desejo. é, Você tinha o desejo de tirar dor, sem dúvida nenhuma. Mas você tinha o sonho de ser mãe, sim. né? E aí eu lembro que você me falou, peraí, olha, eu sei que você tá com dor, mas assim, vamos também pensar na sua questão de mulher e como que você quer engravidar. E vamos conversar com mais um profissional, né? E agora é um profissional de fertilização, que era o Dr. Luiz, que também é outra pessoa muito querida pra mim. E por quê? Porque a intenção era tentar preservar o máximo de óvulos que a gente tinha, porque a gente não sabia o cenário ali ao certo que poderia acontecer, né? Então, antes de fazer a cirurgia, a gente fez um primeiro estímulo para uma fertilização, a fim de tentar coletar óvulos. Mas, conforme acho que a gente toma ali tantos hormônios e remédios para estimular os óvulos e tudo, eu senti mais dor, né? Então, não foi possível chegar com o tratamento de fertilização ali na tentativa de preservar óvulos antes da cirurgia. Eu lembro do Luiz me ligando. Eu lembro do Luiz me ligando falando, Patrick, cara, o endometrioma é muito grande, ele está comprimindo o parênquima, não está surtindo efeito o estímulo. Não crescia os Né? óvulos, né? Eu Eles não lembro que estão... ele me falava assim, Pri, óvulos, assim, ele brincava, ele igual uma receitinha de bolo. A gente vai descobrir qual remedinho que vai fazer eles crescer e ver. E eles não cresciam. Não cresciam. Porque tava tão inflamado e mais, acho que é uma bomba de hormônios que a gente toma, né? Pra poder tentar os óvulos e tudo. E essa medicação que a gente toma pra tentar ter os óvulos, devido a eu estar com a endometriose num quadro muito delicado, fazia com que eu sentisse mais dor. Então a gente teve que, infelizmente, trocar a estratégia, mas eu tenho certeza que a primeira opção foi com certeza mais assertiva, de tentar preservar os óvulos, de garantir, mas no meu caso não foi possível devido à gravidade que ficou a endometriose para mim. E por conta de todo esse histórico de negligenciar, de não levar em consideração a gravidade, de achar que o melhor jeito era uma remoção assim, assado, e não tive a abordagem correta da doença, sabe?
Então a gente teve que ir pra cirurgia de novo. Aí a gente tá indo pela terceira cirurgia. A gente mudou o nosso protocolo. Lógico que o ideal era a gente ter feito o congelamento ossário prévio à cirurgia, não conseguimos. Nossa ideia era fazer tratamento de toda a endometriose, enfim, você tinha uma endometriose intestinal bastante importante, tal, é o que a gente chama de pelve congelada, quando está tudo grudado. E aí o ovário direito, que era o ovário remanescente, que tinha sobrado, ele tinha um endometrioma de 8 centímetros. E a nossa ideia era tirar o endometrioma, né? Por isso a ideia do congelamento ossário prévio. Não deu certo, discuti com o Luiz e aí a gente falou, então beleza, então a gente vai drenar o endometrioma e aí ao invés de a gente fazer a técnica padronizada de oforoplastia, de cistectomia, a gente utilizou o laser para tentar cauterizar a cápsula do endometrioma e com isso ter menos lesão de parênquima ovariano, então a gente ter a preservação do máximo possível do parênquima ovariano. Então a gente conseguiu ressecar todo o resto da endometriose, mas o ovário a gente teve essa alteração. Hoje em dia até o consenso da Sociedade Europeia fala que também é padrão ouro a cauterização com laser, mas ainda o mais estudado, sem dúvida nenhuma, é a cistectomia mesmo, mas era um caso... Mais uma vez, não existe uma receita de bolo, não existe um copy-paste, né? Exato. Eu preciso individualizar cada um e ver qual que é a melhor estratégia para aquela paciente. E aí, lógico que a gente já queria falar de cara da gravidez, mas já tô dando spoiler, né? Fiquem até o final, vai ter gravidez no final. Ou história complexa essa. Mas a gente também falou de internações longas, então assim... Foi lisa o pós-operatório? Você foi de alta no dia seguinte? Como que foi? Era pra ser, acho que 2, 3 dias de acompanhamento ali, né? Pós-cirurgia, né? Normalmente, a nossa média com ressecções segmentares, como o seu, eram 3 dias de internação. Era, porque a gente teve que mexer de novo no intestino, né? A gente teve que pedir nesse grupo médico maravilhoso que a gente tem aí, o Dr. Vitor, pra participar. Justamente porque você cuidou de uma especialidade aqui e o Vitor entrou ali pra gente ver a parte, né, do intestino, tudo. E então, na verdade, era pra ser acho que 3 dias de internação. Mas eu lembro que no segundo dia eu me senti mal no hospital, né? Eu passei mal e o pessoal acho que entrou em contato contigo e falou, acho que a pessoa não tá bem, você rapidamente veio até mim. E aí você falou, Pri, eu acho que não tá legal, tem alguma coisa errada, a gente vai ter que fazer uma nova reabordagem. Não, a gente fez uma tomografia antes. Tomografia. A gente fez uma tomografia de cara, eu chamei o Vitor, a gente fez uma tomografia, a tomografia não identificou uma deiscência da sutura, né, da anastomose. Quando a gente resseca o intestino, a gente junta depois, né, então toda a costura, sutura que a gente faça, pode eventualmente abrir. Sim. Então, a nossa principal suspeita era de que estivesse vazando cocô lá, né? Sim. E fizemos a tomografia, usamos contraste por via retal, não sei se você se lembra, para ver se identificava. Porque a gente estava procurando se houvesse alguma fissura dessa junção que a gente fez, da tirada do intestino e junção novamente, e não tinha. E aí eu e o Vitor assim, e aí, você tá tranquilo de não operar? E o cara, não tô tranquilo, não vou... Era final de semana, né? Era. Eu não tô tranquilo, eu também não. É outubro. Vamos levar pra gente ver o que tá acontecendo, né? E a gente fez uma reabordagem, não tinha realmente uma deiscência de sutura, mas tinha uma coleção, né? Possivelmente infecciosa. E a gente lavou, colocou um dreno, né? Voltou a fazer de novo, né? Foi. A gente teve que fazer uma nova drenagem com um radiologia intervencionista, né? Eu sei que no total foram uns 40 dias de internação? Foram 39 dias. 39, quase 40. 39, eu brinquei, que eu falei assim, nossa, vai me deixar aqui até fazer 40 dias, quarentena? E 39 dias no hospital. Eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Uma barriga já mexida, quanto mais mexida, mais complicada é a cicatrização. Mas, e é uma coisa que eu, entre aspas, perco, mas eu acho que eu ganho. Eu perco muito tempo falando sobre isso em consulta, que é possibilidade de complicações, né? Se eu for tirar essa pinta aqui, eu posso ter uma complicação, eu posso ter uma deiscência, eu posso ter uma infecção. Então, o nosso corpo não é que nem uma pecinha do Lego, né? Que eu desmonto, tiro e depois eu reconstruo, né? Sim. Então, tem
coisas de técnica cirúrgica, tem coisas de equipamento, tem coisas de predisposições individuais, né? Sim. Lógico, uma paciente que é tabagista, uma paciente que é diabética, a gente tem mais risco de complicações. Mas mesmo pacientes teoricamente super saudáveis, a gente tem risco de complicações também. Então é algo que é importante se falar numa consulta pré-cirúrgica. Não ir para uma cirurgia achando que é mil maravilhas, né? Uma cirurgia plástica pode ter complicação. Eu lembro de uma namoradinha que eu tive na época da faculdade, que ela foi colocar uma prótese e ela teve uma necrose do mamilo. Né? E aí a gente tem que falar sobre complicações, é importante falar sobre complicações. Porque se você falou sobre a complicação, quando ocorre, lógico que não vai ser legal. Não vai ser legal para a paciente, não vai ser legal para a equipe médica. Mas vai ser ainda pior se você nem soubesse da possibilidade, né? Então, é por isso que é importante a gente falar de complicações. Então, a gente teve, a gente ficou com você o tempo inteiro, a gente teve uma internação longa, a gente passava mais de uma vez por dia lá, era uma hora uma hora o Vitor, enfim. A Mari também foi ajudar a gente algumas vezes. Digamos que eu fui uma caixinha premiada, né? Gente, tá vendo? Não, cuidem da endometriose. Busquem ajuda, porque pode ser um tratamento, né, às vezes rápido, com resultado rápido, você tendo, né, a felicidade de ter um Patrick na vida. Mas quando você já passou por um histórico como o meu, de abordagens que não foi muito bacana, muito tempo negligenciando a doença, eu penso, assim, que meu corpo ele tava muito inflamado, assim, sabe? Então, ele tava a ponto de dar um estupim. E foi o que aconteceu, né? Por mais que você fez ali a abordagem perfeita ali pra tirar a dor, porque... E finalmente, esse é o ponto. Finalmente eu parei de sentir dor, sabe? Porque pra mim era uma coisa que eu já falava, gente, será que eu vou ter que viver tomando remédio? Então, finalmente... embora eu tenha dado essa ocorrência de ter ficado mais dias no hospital, ter dado essa coleção e outras coisas que aconteceram pós a cirurgia, mas que eu julgo que era porque meu corpo realmente estava inflamado, né? Não estava muito legal da doença. Cheguei num estágio assim de endometriose muito marcante, muito forte. Eu acho que você conseguiu meu primeiro resultado que eu falo. Que o primeiro resultado pra mim era tirar a dor da endometriose. Porque até tomar medicação alta, né, com a morfina, eu cheguei a tomar. Porque já era uma dor intensa, que já não fazia mais... Não tinha mais o que resolvia, sabe? Sim. E eu lembro que quando... E era assim, no começo da endometriose ali, eu sentia em períodos específicos a dor. Quando ela chegou nesse estágio da doença estar muito forte, eu sentia dores, mesmo não estando no meu ciclo, sabe? Já tinha acabado meu ciclo, eu estava no meu período volativo, mas eu continuava sentindo dor. Então era uma coisa que ultrapassou, né? E foi isso. Então, na verdade, o principal resultado com a cirurgia, para mim, positivo de tudo, a lógica, além de tirar toda a doença, foi... acordar ali e não sentir dor. Foi ter ficado mesmo no hospital por esses 39 dias, mas reconhecer que aquela dor que me incomodava já não tava. Já não tinha, sabe? Eu tava ali por um outro motivo ali que a gente tava fazendo. Digamos assim, tratando as bordas que ficaram em decorrência da doença. Mas a dor que a doença me dava, eu já não tava sentindo. E eu lembro que eu falava isso pra você, Patrick, eu já não sinto aquela dor que eu sentia. Isso pra mim foi a primeira conquista, que a segunda conquista. E aí foram mais um bom spoiler, tempo então. pra buscar essa gravidez, né? Conta um pouquinho, então, como foi esse Então, assim, processo. depois que a gente fez esse tratamento da cirurgia, que eu recebi alta, eu fiquei ali uns 3, 4 meses ainda, né, em tratamento pós a cirurgia. E aí, quando eu recebi o ok tanto seu, aí eu voltei ali pro Dr. Luiz, que cuida da parte, que é a parte de fertilização, né? Só que já ir sem dor, podendo tomar os remédios que ele me indicava, entendeu? Tomar esses hormônios, fazer as aplicações das injeções para tentar obter os óvulos, e eu já não sentia dor. Então, pra mim, ali agora foi uma luta que durou 2 anos e meio, né? Quase 3 aí, essa busca. Então, eu passei por 5 FIVs pra gente conseguir hoje ter a minha filha, que é a minha bênção.
Mas por que demorou tanto também? Porque, na verdade, você tem os estímulos, você tem que tomar os remédios, você tem que acompanhar nos ultrassons, para ver como que tá, se os óvulos estão crescendo, qual é o momento exato. Houve um início que a gente tomou uma medicação que não foi tão bacana o suficiente, porque pra gente fazer essa coleta dos óvulos, eles têm que atingir, né, um tamanho bom para poder ser retirado. Então, ali, digamos que a nossa receitinha de bolo com o Dr. Luiz, naquele remédio, não foi tão legal. Então, a gente teve que trocar de remédio. Então, eu comecei uma nova luta, uma nova fase, que era descobrir qual era o remédio que ia me fazer ter óvulos, tratando-se que eu já não tinha um ovário e o outro não produzia tanto, né? Eu tinha, nos resultados dos exames que a gente fez, agora eu não me lembro exatamente, mas era um número baixo. Mas eu lembro que o Dr. Luiz falou assim, Peri, não se preocupa com isso, que é a importância da gente, mais do que ter quantidade, a gente ter uma boa qualidade desse óvulo. E foi por conta disso que a gente, né, foi atrás. Então, a gente passou por 5 FIVs, houve uma FIV que a gente começou e teve que parar, tivemos que trocar de remédio. Depois, a gente teve que... sempre tive no máximo 7 óvulos, assim, nunca consegui mais do que isso. E aí, quando ele vai, né, no momento de retirada, às vezes ele tirava 5. Teve uma vez até, inclusive, né, tem uma semana mais ou menos eu ouvi uma gravação da Mariana Rios e me indiquei muito com ela, que ela fala que ela retirou os óvulos e esses óvulos, assim, não conseguiram chegar até a etapa final. Então, assim, não basta fazer só o tratamento de fertilização, existe toda uma história ali para chegar até a gravidez. Então, uma dessas histórias, assim, foi que a gente foi fazer a coleta. Então, a gente toma uma anestesiazinha, uma anestesia tranquila, né? E quando eu acordei, assim, do procedimento, aí o Dr. Luiz, com aquele jeito também todo maravilhoso, amoroso, falou, Pri, infelizmente, dentro desses óvulos não tinha nenhum folículo que a gente pudesse, né, que a gente precisa para poder virar um embrião. Então, foi uma primeira, né, além de ter outras que a gente teve que interromper o medicamento porque não crescia, teve uma também que essa pra mim foi uma das vezes mais tristes, porque a gente foi pra coleta e dentro deles não tinha nada. Então, você volta pra casa com aquela frustrante demais, sensação, né? assim, muito ruim. Porque você fala, ai meu Deus, será que eu vou preencher aquele quartinho? Mas você sempre tem que continuar na esperança, né? E aí depois a gente fez mais uma, que a gente coletou 3 óvulos. E desses 3 óvulos, eles passam por um processo, que a gente fala que, acho que é amadurecimento, se eu não me engano, que são 5 dias. Então, assim, além de desses 3 óvulos, a gente fecundou com o espermatozoide do meu marido. E ele tem ali um tempo, que é um tempo ali de sobrevivência, para ver se ele vai virar um embrião. E desses 3 óvulos que a gente tirou, apenas um virou embrião. Depois a gente fez de novo, e aí conseguimos mais, acho que foi 5 óvulos. E desses 5 óvulos eu tive também só mais um que conseguiu chegar à etapa final e virar embrião. Então, no total, eu fiquei com dois dessas FIVs todas, dos óvulos que eu consegui coletar, que não foram muitos, mas 2 chegaram ao processo final de congelamento com o embrião. E aí, depois a gente teve que, sabendo que era escasso essa questão de produção de óvulos minhas, que foi tão difícil conseguir esses 2, que foram meses ali, né, começando remédio, parando remédio, sabendo se cresceu, para poder ter uma coleta boa, para que tivesse esse folículo, para que a gente pudesse ter esse embrião, né. E aí ele falou assim, agora a gente vai primeiro tratar você de novo. Então não para aí a história. E aí volta o Patrick de novo. E a gente fez, eu lembro que era... Uma esteroscopia, né? Uma esteroscopia, porque aí a gente começou a pensar que a gente já tinha poucos óvulos. Então, a gente tinha que tentar ser o máximo assertivo além da vontade de Deus, né? Então, a gente tinha que limpar e deixar de novo ali toda a região preparada para que o momento que a gente fosse fazer essa transferência, a gente tivesse um bom resultado. E aí, eu voltei contigo de novo. Então, ficou sempre você e o Dr. Luiz nesse processo de um libera aqui e volta pro outro. E a gente fez esse procedimento que eu já não lembro o que era. Você tinha um pequeno pólipo que você tinha possivelmente desenvolvido até pelos estímulos, enfim. A gente fez a esteroscopia, tirou o pólipo e deixou a casinha pronta para receber. Porque a intenção era que ficasse bem, assim, tudo certo para essa transferência desse embrião.
E aí a gente marcou essa transferência do embrião, né? Mas passou-se alguns 4, 5 meses que a gente ficou esperando o momento certo, fazendo exame de sangue, vendo como estava a minha parte hormonal ali, que são exames que o Dr. Luiz saberia melhor explicar, mas que era para ver o momento certo que meu corpo estaria bacana para receber esse embrião. E aí, da hora que ele julgou que era o momento certo, aí a gente fez essa transferência. E aí eu falei, eu ainda no dia eu me emocionei bastante, eu falei, não, vai dar certo. Agora vai dar certo. E deu certo. E lógico que quando a gente transferiu, né, o embrião, existe também a questão da vontade de Deus e o nosso corpo, porque não basta, não para por aí, né? O corpo, ele tem que absorver o embrião e virar uma gestação, né? Então, ele fala que é colar, né? E virar essa gestação e ter essa continuidade. E foi engraçado que o meu beta-HCG não subia. Ele não subia, não subia. E eu lembro que o pessoal da clínica do Dr. Luiz me ligou quando deu, tipo assim, sei lá, acho que mais de 10 dias e o meu beta-HCG não subia, eu não lembro quantos dias certo. E me preparou para um possível, tipo assim, como que fala? Falha de implantação. Uma falha de implantação, que eu poderia ter um sangramento, né? Porque meu beta-HCG não estava subindo. Só que eu coloquei no meu coração, eu falei assim, não vai, enquanto não acontecer, tá aqui comigo, entendeu? E eu confiei, e por Dr. Luiz também eu lembro que foi uma coisa muito intrigante, que aí ele falou assim, Pri, eu não sei porque não tá subindo. A medicina não explica tudo, gente. É Deus, né? Eu lembro que ele falou assim, eu não sei porque não tá subindo, mas vou fazer o seguinte, já tá tão atípica, a sua história é tão atípica já, tô tão diferente, né? Tão doida, assim, a história, que ele falou assim, eu vou parar de fazer beta-HCG, porque eu lembro que eu fazia a cada, sei lá, 3 dias pra ver se subia, e não subia. Aí ele falou assim, chega, não vamos mais fazer beta-HCG, vamos só acompanhar aqui os ultrassons, ver o embrião ali dentro, esperar que tenha o batimento cardíaco, e torcer pro positivo e não pro negativo, e vamos seguir. Aí teve uma vez que a gente foi fazer, né, já tava com quase 60 dias de transferência, e a gente escutou o batimento. E aí a gente continuou ainda na fé, e eu mantive, assim, geralmente o pessoal costuma contar pra família com 3 meses, né, 4 meses. Eu lembro que eu fui contar com quase 5 meses, porque era uma coisa muito difícil, né. Então, mas Deus quis que fosse a Luísa. Então, contrariando toda a história de beta-HCG de ter que subir, meu beta-HCG não subiu, mas eu estava grávida. E a gravidez fluiu. E foi bem, graças a Deus. Quantos anos a Lu tá? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Com quantos anos você teve a Lu? Tive com 37 para 38. Tá. Ou seja, né, do momento que eu quis engravidar, foi com os 33. Então, eu só consegui ter a Luísa com os 37. Porque daí eu tive que primeiro correr atrás da endometriose, tratar, e depois veio o procedimento de descobrir toda a questão dos óvulos, que não era tão fácil, né? E ter a paciência. Nesse meio tempo, eu procurei ocupar minha cabeça fazendo um curso pra... Você fez prova internada, se não me engano, não fez? Fiz. Meu primeiro e segundo semestre dessa outra faculdade que eu resolvi fazer, porque eu precisava interter a cabeça, né? Falei assim, não, isso eu percebia que para as mulheres que estavam tentando engravidar, era uma coisa muito tensa, triste. E eu falei, cara, não, eu não posso me sentir assim, não me permito sentir assim, porque eu acredito que tudo que eu quero, que é pra mim, Deus vai fazer acontecer. Sim. Então, eu falei assim, só que eu também não posso me fragilizar, entendeu? Eu não vou me fragilizar. Então eu falei assim, eu vou procurar alguma coisa pra entreter minha cabeça. E tirei ali um curso que eu queria ter feito desde menina, que era o curso de Direito. E falei, não, vou começar essa faculdade aqui. Podia ter escolhido um curso mais fácil, concordo. Mas tirei esse sonho que estava guardado de fazer essa faculdade, que era uma coisa que eu queria. Ou seja, eu consegui no 3º ano da faculdade, engravidar da Luísa. Então, esses primeiros anos, assim, da faculdade, eu estava com você. Então, eu estava no hospital,
nesse período desses 39 dias. Só que eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, não consigo ficar vendo televisão deitada na cama. Eu falei, eu não vou trancar esse curso, não. Ainda tava na época meio que da final da pandemia. Eu falei assim, não, você tá tendo aula online, eu tô no hospital, mas eu vou assistir aula online. E fiquei assistindo aula online, e quando chegou as provas, eu lembro que vinha as enfermeiras no quarto e tava, preciso trocar essa medicação. Falei, você pode voltar daqui 20 minutos? Falei, você pode voltar daqui 20 minutos que eu tô terminando uma prova. Aí eu tenho um prazo pra enviar essa prova. E aí eu lembro que eu fui aprovada nesse semestre da faculdade. E foi surreal, porque as pessoas, assim, poucas pessoas que como era online, assim, né, por conta da pandemia, né, as pessoas não sabiam que eu tava passando por tudo aquilo, né, eu tive que viver muito calada com a doença também, assim, Primeiro porque também acho que tem que ser um outro ponto de conversa, assim, as pessoas não sabiam o que é endometriose, então quem sofre com a endometriose e ela tá mais séria, quando tenta explicar o que nem sempre encontra um apoio, sabe? Sim. Um acolhimento, assim. Então, meio que você sofre com essa dor guardada. Por isso que eu falei da questão da Mariana Rios, que eu vi e me tocou bastante, sabe? Sim. Eu senti a dor dela, a minha dor. E eu queria poder, tipo, abraçar ela e falar, calma, que vai dar certo, sabe? Tipo, mantenha firme que Quanto mais vai. pessoas falam sobre o tema, mais a gente vê que você não está sozinho. Né? Então, por isso é importante ações que a gente possa mostrar a realidade, por isso que é interessante a gente trazer vocês, para ver o olhar de vocês e o sentimento de vocês, Sim. né? Porque assim, normalmente a gente vê o médico falando, o fisioterapeuta, o nutricionista, enfim, mas a gente não vê, mais uma vez, a gente precisa aprender a ouvir o paciente. Exato. Né? Parece bobo, mas é super importante e não é tão simples. Eu aprendo demais ouvindo vocês falando, você trazendo relatos aqui, a gente está mais de uma hora aqui conversando já, é diferente do que você no consultório, porque é literalmente um bate-papo isso aqui não é uma consulta, Não, né? isso é a minha vida. O que eu tô contando aqui é minha vida. E eu acho que o que aconteceu comigo foi uma coisa muito séria, que é o que a gente falou, assim, foi uma falta de um olhar, né? Lá da escola. Sim. E depois na adolescência. E depois dessa parte de subestimar. E aí levou tudo isso. Então, assim, é minha vida. E eu penso que, assim, pra quem quer ser mãe, o tratamento de gravidez não é uma coisa fácil. É uma coisa que você volta pra casa, que você tem que ter muita paciência pra esperar que tenha uma criança no seu lar. E você saber que uma doença como a endometriose te leva a essa situação. Sim. E se a gente pode evitar isso, seria muito bom. Porque é que nem a gente falando assim, eu passei por esse tratamento, que nem falei, no hospital, eu ocupei minha cabeça fazendo esse curso, e as pessoas não sabiam que eu tava passando por aquilo, mas eu tava lá, fazendo prova atrás do negócio, mas era a forma que eu encontrei Sim. de cada lidar vai com ter a sua aquilo, maneira, né? você entendeu? Mas que eu vejo que foi uma questão de não ter esse olhar lá atrás, sabe? Então, assim, precisa prestar atenção. Primeiramente, a mulher, ela precisa seguir seu instinto, ver quando ela não tá se sentindo bem, ver quando ela tá sentindo que uma dor tá persistente, que ela buscou eu quero aproveitar essa auxílio. fala. Eu falei, a gente está mais de uma hora. Infelizmente, a gente precisa caminhar para o final. Daria para ficar um dia inteiro. Mas eu quero aproveitar essa sua fala. Eu quero que você tente transformar essas dicas, esses conselhos como a sua mensagem final aqui. Porque eu acho que é bem isso que a gente precisa falar. Que, primeiramente, é a gente conhecer o nosso corpo, saber que aquela dor não é uma dor que é uma dor que você estava acostumada, então ficar atento. Quando você procurar um profissional médico, veja se ele realmente está entendendo o que você está passando para ele, se ele está te acolhendo, entendeu? Se você está tendo essa troca com ele, de você sentir que ele percebeu que você está com dor, que ele vai te ajudar, para que evite lá na frente você ter problemas mais sérios como foi o meu. Mas é ficar atenta ao seu corpo e principalmente ao seu sexto sentido. Se não tá bem, você viu que aquele profissional não tá bacana, então procura outro, até você se sentir bem. Porque eu acho que também tem isso, sabe? Você precisa ter uma troca com o seu médico. Você, se sentir que vai dar certo ali
que ele acolheu a sua dor, que ele viu que não tem uma coisa certa com você e que ele tá disposto a te ajudar, entendeu? Mas porque você também percebeu com você que não tá legal. E o quanto antes você buscar ajuda pra isso, melhor vai ser. Mais coisas você vai evitar de ter lá na frente, sabe? Então, não tá legal? Procura. Não deixa. O médico não te respondeu do jeito que você queria, você sentiu no seu coração que não resolveu, não tá bom, continua procurando, entendeu? E porque no fim, é você com a sua dor, é você que vai ter que arrumar um jeito de lidar com essa dor até o seu sonho acontecer, da maternidade, o seu sonho da sua dor de incômodo ir embora. Então, você tem que ser, como eu falo, saber até o caminho seu. Porque se não tá legal, vai buscar, até você falar, não, agora eu me sinto bem. Maravilha. Obrigado, Pri. Obrigada a você. Foi fenomenal. Acho que esses relatos são cada vez mais tocantes, emocionantes. Essa luta, esses anos de luta até você conseguir ter um resultado, realizado o seu sonho. Exato. Né? Sem desistir disso. E acho que é isso. E coincidiu agora alguns dias do Dia das Mães, né? Não é? E parabéns adiantado. Obrigada. E eu acho que é isso, escutar o seu corpo, né? Não negligenciar, não normalizar seus sintomas, não normalizar suas dores. E se o médico não ouviu, procura outro, né? Vá atrás de alguém que te escute de verdade, que seja disposto a te escutar, que aí você vai conseguir seus resultados, realizar seus sonhos. Gente, obrigado aqui e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.